Documento 75. A falta de Adão e Eva. Depois de mais de 100 anos de esforços em Urântia, Adão não podia constatar senão pouquíssimo progresso fora do jardim. O mundo, em geral, não parecia estar melhorando o suficiente. A realização do aperfeiçoamento racial parecia estar muito distante. Assim, a situação parecia desesperadora, a ponto de requerer algum remédio que não constava nos planos originais. Pelo menos era isso que passava com frequência pela mente de Adão, e foi isso que muitas vezes ele disse a Eva. Adão e a sua companheira eram leais, mas encontravam-se isolados dos seus semelhantes e estavam muito aflitos quanto à má situação do mundo. 1. O problema de Urântia. A missão adâmica na Urântia experimental, estigmatizada e isolada pela rebelião, era uma tarefa descomunal, e o filho e a filha materiais logo se tornaram conscientes das dificuldades e da complexidade do compromisso que assumiram com o planeta. Corajosamente, contudo, enfrentaram a tarefa de resolver os seus múltiplos problemas. Todavia, ao dedicarem-se ao importante trabalho de eliminar os seres defeituosos e degenerados dentre as linhagens humanas, eles ficaram bastante consternados. Não conseguiam encontrar uma saída para o dilema e não podiam obter o conselho dos seus superiores de Jerusalém nem de Edêntia. E aqui estavam eles isolados, confrontando-se dia a dia com algum contratempo novo e complexo, com algum problema que parecia insolúvel. Em condições normais, o primeiro trabalho do Adão e da Eva planetários seria a coordenação e a mistura das raças. Em Urântia, porém, esse projeto parecia quase totalmente sem esperança, pois as raças, ainda que biologicamente adequadas, nunca haviam sido purgadas das suas linhagens atrasadas e defeituosas. Adão e Eva viram-se em uma esfera totalmente despreparada para a proclamação da Irmandade dos homens, um mundo que tateava em uma obscuridade espiritual abjeta, afligido por uma confusão agravada pelo malogro da missão da administração precedente. A mente e a moral estavam em um nível baixo e, em lugar de começar a tarefa de efetuar a unificação religiosa, eles teriam de recomeçar o trabalho de conversão dos habitantes às mais simples formas de crenças religiosas. Em lugar de encontrarem uma língua pronta para ser adotada, depararam-se com a confusão mundial de centenas e centenas de dialetos locais. Nenhum Adão do serviço planetário fora, jamais, colocado em um mundo mais difícil. Os obstáculos pareciam insuperáveis e os problemas aquém das possibilidades de solução por seres criados. Eles estavam isolados e o terrível sentimento de solidão que os atormentava aumentava, ainda mais, pela partida antecipada dos administradores Melquisedeques. Só indiretamente, por meio das ordens angélicas, podiam eles comunicar-se com qualquer ser fora do planeta. A sua coragem enfraquecia-se aos poucos, os seus espíritos abatiam-se e algumas vezes mesmo a fé quase lhes faltava. Esse era o verdadeiro quadro de consternação dessas duas almas nobres ao ponderarem sobre as tarefas com que se defrontavam. Ambos estavam altamente conscientes da tarefa descomunal que envolvia a execução da sua missão planetária. Nenhum dentre os filhos materiais de Nébadon provavelmente jamais esteve diante de uma tarefa tão difícil e aparentemente tão sem esperança como a que Adão e Eva enfrentavam diante da triste situação de Urântia. Se tivessem sido mais perspicazes, todavia, e mais pacientes, eles teriam, em algum momento, logrado êxito. Ambos, especialmente Eva, foram impacientes demais. Não estavam dispostos a conformar-se com uma prova tão longa de resistência. Queriam ver alguns resultados imediatos, e eles os viram. Mas os resultados conquistados assim revelaram-se os mais desastrosos para eles próprios e para o seu mundo. 2. A conspiração de Caligástia. Caligástia fazia visitas frequentes ao jardim e manteve várias conversas com Adão e Eva.
Mas eles mostraram-se intransigentes diante de todas as suas sugestões de ajustes e de tentativas de atalhos. Diante de si, eles viam o suficiente, em matéria de resultados da rebelião, para que se produzisse neles uma efetiva imunidade contra todas essas propostas insinuantes. E, até mesmo a progenie jovem de Adão permaneceu imune às propostas de Daligástia. E claro está, nem Caligástia nem o seu parceiro tinha poder para influenciar qualquer indivíduo contra sua própria vontade, e menos ainda para persuadir os filhos de Adão a fazerem algo errado. Deve ser lembrado que Caligástia era ainda o príncipe planetário titular de Urântia, um filho desviado, entretanto ainda elevado do universo local. Ele não foi deposto definitivamente senão na época de Cristo Micael em Urântia. E o príncipe caído era persistente e determinado. Finalmente, ele desistiu de persuadir Adão e decidiu tentar um ardiloso ataque em flanco contra Eva. O maligno concluiu que a única esperança de sucesso repousava em um aproveitamento hábil das pessoas certas que pertenciam ao substrato superior do grupo nodita, os descendentes dos companheiros do seu antigo grupo de assessores corpóreo. E assim foram urdidos os planos para que a mãe da raça violeta caísse na cilada. Nada mais longe da intenção de Eva do que fazer alguma coisa que prejudicasse os planos de Adão ou que colocasse em perigo o seu cargo de confiança planetária. Conhecendo a tendência da mulher de buscar resultados imediatos, mais do que de planejar com previdência para atingir efeitos de um alcance mais longo, os Melquisedeques, antes de partirem, haviam especialmente colocado Eva em guarda contra os perigos peculiares que ameaçavam a posição isolada deles no planeta, e haviam-na advertido em especial para que nunca se afastasse do lado do seu companheiro, isto é, que não tentasse nenhum método pessoal ou secreto para fazer avançar os empreendimentos comuns. Eva havia seguido essas instruções muito criteriosamente por mais de 100 anos, e não lhe ocorreu que qualquer perigo pudesse estar vinculado às conversas crescentemente privadas e confidenciais que ela estava desfrutando com um certo líder nodita chamado Serapatátia. Todo o caso desenvolvia-se tão gradual e naturalmente que ela foi pega desprevenida. Os moradores do jardim haviam estado em contato com os noditas desde os primeiros dias do Éden. Desses descendentes miscigenados, dos membros desviados do corpo de assessores de Caligástia, eles receberam muita ajuda e cooperação de valia, e, por meio deles, o regime edênico estava agora para encontrar a completa ruína e a sua destruição final. 3. A tentação de Eva. Adão havia acabado de completar os seus primeiros 100 anos na Terra quando Serapatátia chegou à liderança da Confederação Ocidental, ou Síria, das tribos noditas com a morte do seu pai. Serapatátia era um homem de pele morena, um brilhante descendente do ex-chefe da Comissão de Saúde da Dalamátia, que se casara com uma das mulheres dotadas de uma mente superior, da raça azul, daqueles dias distantes. Essa linhagem vinha mantendo a autoridade durante muitas gerações e exercia grande influência sobre as tribos noditas ocidentais. Serapatátia fizera muitas visitas ao jardim e ficara profundamente impressionado com a retidão da causa de Adão. E, pouco depois de assumir a liderança dos noditas sírios, ele anunciou a sua intenção de estabelecer uma associação com o trabalho de Adão e Eva no jardim. A maioria do seu povo uniu-se a ele nesse programa, e Adão estava reconfortado com a nova de que a mais poderosa e mais inteligente de todas as tribos vizinhas havia, quase em bloco, apoiado o programa de elevação mundial. Era decididamente encorajador. E, pouco depois desse grande acontecimento, Serapatátia e o seu novo corpo de assessores foram recebidos por Adão e Eva na sua própria casa. Serapatátia tornou-se um dos mais capazes e eficientes de todos os colaboradores de Adão. Ele era totalmente honesto e completamente sincero em todas as suas atividades,
e nunca percebeu, nem mesmo mais tarde, que estava sendo usado pelo astuto Caligastia como uma arma circunstancial. Em breve, Serapatátia tornou-se o vice-presidente da Comissão Edênica de Relações Tribais, e muitos planos foram feitos para uma continuidade mais vigorosa do trabalho de conquistar as tribos longínquas para a causa do jardim. Ele teve muitas conferências com Adão e Eva, especialmente com Eva, e eles conversaram sobre muitos projetos para aperfeiçoar os seus métodos. Um dia, durante uma conversa com Eva, ocorreu a Serapatátia que seria de muita ajuda enquanto esperavam pelo recrutamento de um grande número da raça violeta, se algo pudesse ser feito nesse meio tempo para o aprimoramento imediato das tribos necessitadas que permaneciam à espera. Serapatátia sustentava que se os noditas, como a raça de maior progresso e grau de cooperação, pudessem ter um líder nascido deles, mas com origem parcial de sangue violeta, iria isso se constituir em um vínculo poderoso que uniria esses povos mais estreitamente ao jardim. E tudo isso foi magnífica e honestamente considerado como sendo para o bem do mundo, já que essa criança, a ser criada e educada no jardim, exerceria para sempre uma grande influência sobre o povo do seu pai. Novamente, deve ser enfatizado que Serapatátia era de todo honesto e totalmente sincero em tudo o que propunha. Nem por uma vez sequer ele suspeitou de que estava fazendo o jogo de Caligastia e Daligastia. Serapatátia era inteiramente leal ao plano de construir uma reserva forte da raça violeta antes de tentar a elevação mundial dos confusos povos de Urântia. Todavia, isso requeriria centenas de anos para se consumar, e ele era impaciente, e queria ver resultados imediatos, algo durante a sua própria vida. E deixou claro para Eva que Adão algumas vezes ficava desanimado com o pouco que fora realizado no sentido de elevar o mundo. Por mais de 5 anos, esses planos amadureceram secretamente. Afinal, desenvolveram-se até o ponto em que Eva consentiu em ter um encontro secreto com Cano, a mente mais brilhante e o mais ativo líder da colônia vizinha de noditas amistosos. Cano tinha muita simpatia pelo regime adâmico. De fato, ele era o líder espiritual sincero daqueles noditas vizinhos que eram favoráveis às relações amigáveis com o jardim. A reunião fatal ocorreu durante o crepúsculo de uma tarde de outono, não muito longe da casa de Adão. Eva nunca antes havia visto o belo e entusiasmado Cano, e ele era um magnífico espécime, com a herança do físico superior e do intelecto destacado dos seus progenitores remotos do corpo de assessores do príncipe. E Cano também acreditava profundamente na retidão do projeto de Serapatátia. Fora do jardim, a poligamia era uma prática comum. Influenciada pelos elogios, pelo entusiasmo e uma grande persuasão pessoal, Eva, ali e então, consentiu em embarcar no empreendimento tão discutido, em acrescentar o seu próprio pequeno esquema de salvação do mundo ao plano divino maior e de alcance mais abrangente. Antes que ela compreendesse realmente o que acontecia, o passo fatal já fora dado, estava feito. 4. A compreensão da falta. A vida celeste do planeta ficou em tumulto. Adão reconheceu que algo estava errado e pediu a Eva para ficar a sós com ele no jardim. E agora, pela primeira vez, Adão ouviu toda a história do plano longamente alimentado para acelerar a elevação do mundo, operando simultaneamente em 2 direções: a consecução do plano divino concomitantemente com a execução do plano de Serapatátia. E, enquanto o filho e a filha materiais comungavam assim no jardim sob a luz da lua, a voz do jardim reprovou-os pela desobediência. E aquela voz não era senão o meu próprio anúncio ao par edênico de que eles haviam transgredido o pacto do jardim, que eles haviam desobedecido às instruções dos Melquisedeques, que eles haviam cometido uma falta na execução dos seus juramentos de fidelidade ao soberano do universo.
Eva havia consentido em participar da prática do bem e do mal. O bem é o cumprimento dos planos divinos. O pecado é uma transgressão deliberada da vontade divina. O mal é a falha na adaptação dos planos e o desajuste das técnicas, resultando na desarmonia do universo e na confusão planetária. Todas as vezes que o par do jardim comera do fruto da árvore da vida, o arcanjo guardião havia lhes avisado de que era preciso abster-se de ceder às sugestões de Caligástia de combinar o bem e o mal. Eles tinham sido assim prevenidos. No dia em que misturardes o bem e o mal, vós certamente vos tornareis como os mortais do reino. Vós certamente morrereis. Eva, na ocasião fatal do seu encontro secreto com Cano, contou-lhe sobre essa advertência muitas vezes repetida, mas Cano, não sabendo da importância nem da significação dessas admoestações, assegurou-lhe que os homens e as mulheres com bons motivos e intenções sinceras não podiam fazer o mal. Que ela certamente não morreria, mas, em vez disso, renasceria na pessoa da progenie deles, que cresceria para abençoar e estabilizar o mundo. Esse projeto de modificação do plano divino, mesmo havendo sido concebido e executado com toda sinceridade e apenas com os mais elevados motivos para o bem-estar do mundo, se constituiu no mal, porque representava o caminho errado de se alcançar fins probos, pois se distanciava do caminho certo, o plano divino. Bem verdade é que Eva havia achado Cano agradável à vista e compreendeu tudo que o seu sedutor tinha prometido por meio de um novo e maior conhecimento dos assuntos humanos e de uma compreensão mais vivificada da natureza humana como complemento para a compreensão da natureza adâmica. Naquela noite, eu falei ao pai e à mãe da raça violeta no jardim, tal como se tornou o meu dever nessas tristes circunstâncias. Eu escutei o recital de tudo que levou a mãe Eva à falta, e dei a ambos o conselho e a orientação a respeito da situação imediata. Alguns desses conselhos eles seguiram, outros eles desconsideraram. Essa conversa aparece assim nos vossos registros. O Senhor Deus chamando Adão e Eva no jardim e perguntando: onde estáis vós? As gerações posteriores tiveram por hábito atribuir tudo que fosse inusitado e extraordinário, fosse natural ou espiritual, à intervenção direta e pessoal dos deuses. 5. As repercussões da falta. A desilusão de Eva foi verdadeiramente patética. Adão discerniu toda a conjuntura infeliz e, apesar do abatimento e do coração alquebrado, não manifestou senão piedade e compaixão pela sua companheira em erro. No desespero da compreensão do fracasso, Adão, no dia seguinte ao passo errado de Eva, procurou Laota, a brilhante mulher nodita que dirigia as escolas ocidentais do jardim, e, com premeditação, cometeu a mesma loucura que Eva. Mas não entendais mal, Adão não foi seduzido. Ele sabia exatamente o que fazia. Deliberadamente, ele escolheu compartilhar do destino de Eva. Ele amava sua companheira com uma afeição supramortal, e o pensamento da possibilidade de uma vigília solitária em Urântia sem ela era muito mais do que ele podia suportar. Quando souberam o que acontecera a Eva, os habitantes enfurecidos do jardim ficaram furiosos e desgovernados. Declararam guerra ao assentamento nodita vizinho, saíram dos portões do Éden e precipitaram-se sobre aquele povo despreparado, destruindo-o. Nem homem, mulher ou criança foram poupados, e Cano, o pai de Caim, ainda por nascer, também pereceu. Quando compreendeu claramente o que havia acontecido, Serapatátia foi vencido pela consternação e ficou fora de si, de medo e de remorso, e no dia seguinte afogou-se no grande rio. Os filhos de Adão procuraram confortar a sua mãe perturbada, enquanto seu pai vagou em solidão durante 30 dias. Ao fim desse tempo, o bom senso voltou, e Adão retornou para sua casa e começou a planejar a linha futura de conduta.
As consequências das loucuras cometidas por pais mal orientados são partilhadas pelos filhos inocentes muito frequentemente. Justos e nobres, os filhos e as filhas de Adão e Eva ficaram abatidos e tomados de muita tristeza inexplicável, por causa da inacreditável tragédia que havia caído tão súbita e brutalmente sobre eles. Nem em 50 anos o mais velho desses filhos recuperar-se-ia da tristeza e da dor desses dias trágicos, especialmente do terror daquele período de 30 dias, durante o qual o seu pai esteve ausente de casa e enquanto a sua mãe permanecera enlouquecida, na mais completa ignorância sobre o paradeiro ou destino dele. E esses 30 dias foram para Eva como anos longos de tristeza e de sofrimento. Nunca essa nobre alma recuperou-se totalmente dos efeitos desse período atroz de sofrimento mental e de dor espiritual. Nenhum aspecto das suas privações seguintes e das dificuldades materiais pode comparar-se na memória de Eva a esses terríveis dias e noites horrorosas de solidão e de incerteza insuportável. Ela soube do ato irrefletido de Serapatátia e não sabia se, por tristeza, o seu companheiro havia destruído a si próprio ou se tinha sido retirado do mundo em punição pelo erro dela. E quando Adão voltou, Eva teve uma tal satisfação de júbilo e gratidão que nunca mais se apagou durante toda a longa e difícil associação de vida e do árduo serviço deles. O tempo passou, mas Adão não estava certo sobre a natureza da ofensa que havia cometido, até 70 dias depois da falta de Eva, quando os administradores Melquisedeques retornaram a Urântia e assumiram a jurisdição dos assuntos do mundo. E só então Adão soube que eles haviam fracassado. Contudo, outros problemas ainda se preparavam. As notícias do aniquilamento da colônia nodita vizinha do Éden não demoraram a alcançar as tribos de origem de Serapatátia ao norte, e em breve um grande exército estava sendo reunido para marchar sobre o jardim. E isso foi o começo de uma guerra longa e amarga entre os adamitas e os noditas, pois essas hostilidades prolongaram-se até muito tempo depois que Adão e seus seguidores haviam emigrado para o segundo jardim, no vale do Eufrates. Houve uma intensa e prolongada inimizade entre aquele homem e a mulher, entre a sua semente e a semente dela. 6. Adão e Eva deixam o jardim. Quando soube que os noditas estavam em marcha, Adão procurou o conselho dos Melquisedeques, mas eles se recusaram a dar-lhe orientação. Disseram apenas que fizesse como achasse melhor, mas lhe prometeram uma cooperação amistosa, em tudo o que fosse possível, qualquer decisão que ele tomasse. Os Melquisedeques haviam sido proibidos de interferir nos planos pessoais de Adão e Eva. Adão sabia que Eva e ele haviam fracassado. A presença dos administradores Melquisedeques evidenciava isso, embora ele ainda não soubesse nada sobre o status pessoal deles, nem sobre o seu destino futuro. Durante uma noite inteira, esteve em reunião com alguns dos 1.200 seguidores leais que propunham seguir o seu líder, e no dia seguinte, ao meio-dia, esses peregrinos saíram do Éden em busca de novos lares. Adão não tinha nenhum gosto pela guerra, e assim sendo, sem fazer oposição, escolheu deixar o primeiro jardim para os noditas. Ao terceiro dia depois da sua partida do jardim, a caravana edênica foi detida pela chegada de transportes seráficos de Jerusalém, e pela primeira vez Adão e Eva foram informados sobre o que seria dos seus filhos. Enquanto os transportes permaneciam à espera, aqueles filhos que haviam chegado à idade da escolha, 20 anos, foi dada a opção de permanecerem em Urântia com os seus pais ou tornarem-se pupilos dos Altíssimos de Norlatiadec. 2/3 deles escolheram ir para Edêntia, cerca de 1/3 escolheu permanecer com os seus pais. Todas as crianças que não tinham idade para escolher foram levadas para Edêntia. Ninguém poderia ter assistido à dolorosa separação desse filho material e dessa filha material dos seus filhos, sem compreender quão difícil é o caminho do transgressor.
Essa progenie de Adão e Eva agora está em Edêntia, e não sabemos o que deverá acontecer a eles. E foi uma caravana muito triste a que se preparou para continuar a sua viagem. Poderia ter havido algo mais trágico? Terem vindo a um mundo com as esperanças mais elevadas, terem sido tão auspiciosamente recebidos e então sair do Éden em desgraça, e ainda perder mais de 3/4 dos seus filhos antes mesmo de encontrar uma nova residência. 7. A degradação de Adão e Eva. Enquanto a caravana edênica estava parada, Adão e Eva foram informados da natureza das suas transgressões e avisados a respeito do seu destino. Gabriel apareceu para pronunciar o julgamento, e o veredicto foi o seguinte: o Adão e a Eva planetários de Urântia são julgados em falta. Violaram o pacto da sua missão de confiança como governantes deste mundo habitado. Ainda que abatidos pelo sentimento de culpa, Adão e Eva ficaram bastante reconfortados pelo anúncio de que os juízes deles em Salvington os haviam absolvido de todas as acusações de terem desrespeitado o governo do universo. Eles não tinham sido considerados culpados de rebelião. O par edênico foi informado de que eles se tinham degradado ao status de mortais do reino, e que eles deviam então se conduzir daí por diante como um homem e uma mulher de Urântia, encarando o futuro das raças do mundo como seu próprio futuro. Muito antes de Adão e Eva deixarem Jerusalém, os seus instrutores haviam explicado detalhadamente a eles sobre as consequências de qualquer desvio vital dos planos divinos. Pessoalmente e por repetidas vezes, tanto antes quanto depois de haverem chegado a Urântia, eu havia prevenido a ambos que a redução ao status de carne mortal seria certamente o resultado, a penalidade certa, que infalivelmente sucederia a uma falta na execução da missão planetária deles. Contudo, uma compreensão do status de imortalidade da ordem da filiação material é essencial para que se compreenda claramente as consequências da falta de Adão e Eva. 1. Adão e Eva, como seus semelhantes de Jerusalém, mantinham o status de imortais por intermédio da associação intelectual ao circuito de gravidade da mente do espírito. Quando essa sustentação vital é interrompida pela disjunção mental, então, a despeito do nível espiritual de existência da criatura, o status de imortalidade é perdido. O status mortal, seguido da dissolução física, era a consequência inevitável da falta intelectual de Adão e Eva. 2. O filho e a filha materiais de Urântia, sendo também personalizados à semelhança da carne mortal deste mundo, eram, pois, dependentes da manutenção de um sistema circulatório dual, um derivado das suas naturezas físicas e o outro da superenergia armazenada no fruto da árvore da vida. E sempre o arcanjo custódio da árvore havia prevenido a Adão e a Eva de que a falta cometida contra a confiança neles depositada culminaria na degradação do status deles, e de que, pois, o acesso a essa fonte de energia seria negado a eles em seguida à sua falta. Caligástia tivera êxito na armadilha feita para Adão e Eva, mas não realizou o seu propósito de levá-los à rebelião aberta contra o governo do universo. Eles haviam feito algo de mal, no entanto, jamais foram culpados de desrespeito à verdade nem de se alistarem conscientemente na rebelião contra o governo probo do Pai Universal e do seu Filho Criador. 8. A suposta queda do homem. Adão e Eva realmente caíram do seu elevado estado de filiação material até o status inferior de homem mortal. Mas isso não foi uma queda do homem. A raça humana tem sido elevada a despeito das consequências imediatas da falta adâmica. Embora o plano divino de doar a raça violeta aos povos de Urântia haja malogrado, as raças mortais têm tirado um imenso proveito da contribuição limitada que Adão e a sua descendência deram às raças de Urântia. Não houve uma queda do homem. A história da raça humana é de evolução progressiva,
e a outorga adâmica deixou os povos do mundo enormemente aprimorados em relação à sua condição biológica anterior. As linhagens superiores de Urântia agora trazem em si fatores de herança derivados de nada menos que 4 fontes separadas: a andonita, a sanjique, a nodita e a adâmica. Adão não deveria ser considerado como a causa de uma maldição sobre a raça humana. Conquanto haja falhado em levar adiante o plano divino, conquanto haja transgredido seu pacto com a deidade, conquanto ele e a sua companheira hajam sido, sem dúvida, degradados no seu status como criaturas, não obstante tudo isso, a sua contribuição para a raça humana em muito colaborou para avançar a civilização de Urântia. Ao estimar os resultados da missão adâmica no vosso mundo, a justiça exige que se reconheça a condição do planeta. Adão foi colocado diante de uma tarefa quase impossível quando, junto com a sua bela companheira, foi transportado de Jerusalém para este planeta escuro e confuso. Todavia, houvessem eles se guiado pelos conselhos dos Melquisedeques e dos seus colaboradores, e houvessem eles sido mais pacientes, no final teriam tido êxito. Mas Eva escutou a propaganda insidiosa da liberdade pessoal e planetária de ação, e foi levada a experimentar com o plasma da vida, da ordem material de filiação, no sentido de permitir que a comenda da vida doada a ela fosse prematuramente misturada com a da ordem então miscigenada do projeto original dos portadores da vida, que havia sido previamente combinada à dos seres reprodutores, outrora ligados ao corpo de assessores do príncipe planetário. Nunca em toda a vossa ascensão ao paraíso ireis ganhar qualquer coisa se usardes o meio de intentar impacientemente esquivar-vos do plano estabelecido e divino por meio de atalhos, invenções pessoais ou outros expedientes para melhorar o caminho da perfeição, para a perfeição e em prol da perfeição eterna. Em tudo e por tudo, provavelmente, nunca houve em nenhum planeta de todo o Nébadon um extravio tão desencorajador da sabedoria, mas não é surpreendente que esses passos em falso ocorram nos assuntos dos universos evolucionários. Somos parte de uma criação gigantesca e, portanto, não é estranho que algo acabe não trabalhando para a perfeição. O nosso universo não foi criado na perfeição. A perfeição é a nossa meta eterna, não a nossa origem. Se esse fosse um universo mecanicista, se a primeira grande fonte centro fosse apenas uma força e não também uma personalidade, se toda a criação fosse uma vasta agregação de matéria física dominada por leis precisas, caracterizadas por ações energéticas invariáveis, então a perfeição poderia predominar a despeito mesmo do status incompleto do universo. Não haveria nenhum desacordo, não haveria nenhum atrito. Mas, no nosso universo em evolução, de perfeição relativa e de imperfeição, nós nos rejubilamos de que sejam possíveis o desacordo e o desentendimento, pois são as evidências do fato e do ato da personalidade no universo. E, se a nossa criação é uma existência dominada pela personalidade, vós podeis estar seguros das possibilidades da sobrevivência da personalidade, do seu avanço e da sua realização. Podemos estar confiantes no crescimento da personalidade, na experiência e na aventura da personalidade. Quão glorioso é esse universo que é pessoal e progressivo, e não meramente mecânico, nem mesmo passivamente perfeito. Apresentado por Solônia, a seráfica voz do jardim.